meus amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu estou aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica. Estamos de revista nova, agora estamos com a revista de Carta às Igrejas. E já vamos para a nossa terceira lição. Então, quem ainda não pegou a sua revistinha, corre lá na igreja e pega a sua revistinha para poder estarmos estudando juntos, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos a nossa lição, que é, viva uma vida dedicada a Deus. Antes de nós adentrarmos sobre esse assunto, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de falar da sua palavra. Então, feche os olhinhos, peguem a Bíblia de vocês para nós estudarmos juntos, tá bom? Então, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, estamos nesse momento na Tua presença, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos concedido, Senhor, esse momento tão especial que é falar da Tua palavra. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus maus pensamentos. Que o Senhor possa a cada dia estar nos mudando, nos transformando através da Tua palavra. Que o Senhor possa estar aumentando a nossa fé, nos fortalecendo em Ti. Te entrego a cada criança, a cada familiar, na palma das Tuas mãos. Que o Senhor possa continuar guardando, livrando e protegendo. Toma a nossa igreja, o ministério da nossa igreja, os nossos pastores, Senhor. Apresentamos a cada um a Ti, Senhor. Cada um dos membros, Senhor, nós apresentamos a Ti, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, nos ajudando nessa caminhada. Que o Senhor possa estar, Senhor, nos conduzindo, Senhor, diante da Tua palavra, que é verdadeira, Senhor. Obrigada, Pai. Direcione esse estudo, Pai, para que possamos estar aprendendo e guardando em nossos corações, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigada, meu Deus. Amém. Então vamos lá, crianças. Vamos iniciar. Lição 3. Viva uma vida dedicada a Deus. Abram em 2 Coríntios 5, 21. Abram aí. Enquanto vocês vão abrindo, a tia vai lendo o texto do dia, que diz o seguinte: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Triunfar em quem? Em Cristo. Nós somos em Cristo, nós somos mais que vencedores. Somente em Cristo nós conseguimos ser mais que vencedores. Então, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, porque Ele é conosco, Ele não nos abandona, está sempre ao nosso lado. Resumindo, o cristão fiel recebe de Deus autoridade para, em Cristo, ser mais que vencedor. Então, mais uma vez se confirma que quando nós somos fiéis, nós recebemos de Deus autoridade para sermos mais que vencedores. Qual o nosso objetivo? É saber que o cristão recebe de Deus um ministério e autoridade para triunfar em seus propósitos. Todos nós temos um propósito aqui na Terra. Então precisamos descobrir qual é o nosso propósito. Salomão tinha um propósito. Saul teve o seu propósito. Sansão, era esse nome que eu queria lembrar. Sansão teve o seu propósito, ainda que ao percorrer da sua caminhada, ele deu uma desviada para um lado, deu uma desviada para o outro, mas no final ele se arrependeu, pediu perdão a Deus e ele finalmente cumpriu o seu propósito. Então que possamos hoje pedir ao Senhor para nos mostrar qual é o nosso propósito, para que possamos viver o propósito do Senhor aqui na Terra. Abriram em 2 Coríntios 5, 21? Então vamos lá. Vou pegar aqui a minha Bíblia para ler juntamente com vocês. 2 Coríntios 5, 21, que diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O ministério da reconciliação. Estávamos sem ter o acesso ao Senhor, mas o Senhor Jesus foi aquele que nos reconciliou com o nosso Deus.
Então, através de Jesus, ele não tinha pecado, mas ele levou sobre si todos os nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades, para que pudéssemos ter acesso ao Senhor, para que pudéssemos ter acesso ao Pai e podendo chamá-lo de Pai, nosso Pai. Então, esse acesso que Jesus nos permitiu, através da sua morte, através da sua ressurreição, através da sua graça, que nós hoje temos acesso ao nosso Deus. E hoje nós temos a oportunidade de irmos morar no céu. Então, como que vamos morar no céu? Aceitando o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque Jesus é o nosso caminho. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, Jesus é esse caminho. E que possamos estar firmes na rocha inabalável. Ele não tinha pecado, mas Ele se fez homem, veio e morreu por nós. Por mim, por você e por todos, sem distinção. Ele morreu por todos. Então, que possamos pregar esta palavra para aqueles que ainda não conhecem o amor do Senhor Jesus. Então, vamos continuar, crianças. Aqui na revista fala assim: viva uma vida dedicada a Deus. Dedicada a Deus. Olha a importância disso, hein? O que significa dedicado? Consagrado a uma divindade. Oferecido afetuosamente. Destinado. Aqui eu separei para vocês alguns exemplos de homens que dedicaram sua vida a Deus. Claro que eu não coloquei todos, porque são bastante pessoas que dedicaram sua vida a Deus, mas eu vou falar de alguns como exemplo para vocês, e que possamos também ver como exemplo e seguirmos esses exemplos. O principal de todos é o Senhor Jesus, né, crianças? Sabemos que Jesus, como a tia já falou, ele veio ao mundo através do Espírito Santo. Deus escolheu Maria para poder gerar Jesus. E através desse propósito na vida de Maria, de gerar o Salvador, olha essa responsabilidade, um privilégio, não é verdade? E ela gerou o Salvador. E Jesus veio ao mundo e ele cumpriu o seu propósito. Então, Jesus é um exemplo de vida dedicada a Deus, porque ele dedicou a sua vida, ele se entregou, criança, ele morreu por nós, para que tivéssemos vida, tivéssemos salvação. Então, Jesus é o maior exemplo de vida dedicada a Deus. E com quantos anos Jesus iniciou seu ministério? Nós falamos isso no domingo. Com quantos anos Jesus iniciou seu ministério? Com 30 anos. E ele exerceu seu ministério durante 3 anos. Ah, mas só 3 anos? Só 3 anos que fez tanta coisa em 3 anos, tanto milagre, porque viver de propósito é isso. Não importa o tempo que é, mas sim aquilo que é feito e o legado que vai ser deixado. Isso é muito importante. E Jesus, durante 3 anos, ele fez muitas coisas. E foram 3 anos. E nós falamos também no domingo com relação à infância de Jesus. Jesus, com 12 anos, ele foi encontrado no templo pelos seus pais. Ele estava o quê? Conversando com os doutores da lei. Além de conversar, eles ficaram tão surpresos por tamanha inteligência daquele menino. E ele questionava. Ele não só estava aprendendo, como ele estava ensinando e questionando tudo aquilo que estava sendo falado. Então, isso é uma alegria muito grande. Então, possamos seguir o exemplo de Jesus, que ainda tão jovem, ele dedicou a sua vida a Deus por inteiro. Então, vamos lá. Alguns exemplos de homens que dedicaram sua vida a Deus. Já falamos sobre Jesus, que é o principal. Samuel foi um jovem que dedicou sua vida a Deus. Abram em 1 Samuel 2, versículo 26. Samuel, ele foi juiz, profeta e sacerdote. Ele era filho de Ana e Eucana. Então, abram em 1 Samuel 2, 26. 1 Samuel 2, 26. Vamos lá. Samuel.
1 Samuel, achei. 2:26, que diz o seguinte. Vamos lá. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então Samuel é um exemplo de quê? De uma vida dedicada a Deus. Samuel era profeta. Samuel foi aquele mesmo profeta que ungiu a Davi rei. Lembra? Então, e é sobre ele que nós vamos falar agora. Davi, lá em 1 Samuel 16:11, do 11 ao 13. Davi foi o maior rei de Israel. Ele era filho de Jessé, bisneto de Ruth e Boaz. Lembra da história de Ruth e Boaz? Olha como é que as histórias, né, vão se encaixando. É muito legal. Então, Davi, ele foi um grande rei. Foi o maior rei de Israel naquela época. E lá em 1 Samuel 16, vamos ler sobre isso. 16:11. 16:11 diz assim: Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: mande-o chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo. E vê-lo entrar, era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor, não foi Samuel que escolheu, foi o Senhor que escolheu a Davi. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito do Senhor se apossou naquele momento de Davi. Davi ainda era um menino, era um moço quando ele foi ungido a rei. Ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E ele foi um dos maiores reis de Israel. Então, olha que dedicação que Davi teve, né, em sua vida em servir ao Senhor, conforme o Senhor manda. Ah, tia, mas Davi errou. Mas o mais importante não foi o erro de Davi, foi seu arrependimento. Ele se arrependeu dos seus erros. Como nós somos pecadores, nós erramos o tempo inteiro. E o tempo inteiro nós temos o Senhor para nos perdoar. Só não podemos ficar repetidamente no mesmo erro, né? Por quê? Por que não? Porque seria uma coisa premeditada. Se sabemos que é errado, devemos abandoná-lo e seguir em uma vida santificada, de santificação ao nosso Deus. Outra pessoa, um exemplo. Agora eu vou trazer um exemplo de uma mulher. E quem foi essa mulher? Ela não foi a única mulher, mas eu trouxe ela como exemplo. Débora foi profetisa e única juíza em Israel, esposa de Lapidote. Olha que legal! Ela foi a única juíza e profetisa de Israel. Então vamos lá, abram em Juízes. Só um instantinho, filho. Mamãe já vai falar com você, peraí, tá? Juízes, abram em Juízes 4. 4:4. Abram aí em Juízes 4:4. Juízes 4:4. Juízes. Vamos lá. 4:4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Olha, foi uma mulher que foi juíza naquela época, um exemplo, e ela dedicou a sua vida a fazer conforme os preceitos do Senhor. Então isso é muito importante, nós temos uma vida dedicada a Deus, uma vida a fazer a vontade do nosso Deus. Outro exemplo, além de Débora, né, que além de profetisa, de servir ao Senhor, de julgar o povo, de aconselhar e ajudar o povo naquela época, nós temos um exemplo de Daniel. Crianças, se
vocês puderem estar lendo o livro de Daniel, é muito bom, é muito importante. Não que todos os livros da Bíblia, pode sim, meu filho, todos os livros são muito importantes. O livro de Daniel, a tia tá lendo, e eu tenho aprendido muito com o livro de Daniel. Então, assim, Daniel, ele foi um jovem que foi levado para a Babilônia. Daniel, ele não imaginava que viveria sua vida em outro lugar. Talvez não seria o plano, o projeto que ele tinha preparado, imaginado para a vida dele. Mas em momento algum, Daniel, ele, digamos, o que eu posso dizer, reclamou ou questionou, talvez possa ter questionado, não sei, mas em momento algum, dentro do livro de Daniel, você não vê Daniel de murmuração, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui não é meu lugar. Até o momento eu não li nada sobre isso, mas ao contrário, Daniel não olhou onde ele estava, não mudou quem ele era. Daniel fez diferente. Ele transformou todo aquele ambiente. Quando o rei mandou servir todos aqueles jovens sábios que tinham vindo para a Babilônia, com os manjares do rei, Daniel colocou em seu coração a não se contaminar com os manjares do rei. Ele e seus amigos. Então, Daniel é um exemplo de homem que dedicou sua vida a Deus também. Então, vamos lá. Daniel era um célebre profeta, judeu do período babilônico e persa. Exerceu seu ministério por mais de 70 anos durante o reinado de 4 reis. Olha que interessante. Gente, ele não ficou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, nem um mês. 6 meses, 7 meses. Gente, foram durante o ministério mais de 70 anos. Não foi 7 meses, foram nem 7 anos, foram 70 anos. Ele ficou lá durante 4 reinados. De quem que foram esses reinados? O rei Nabucodonosor, Belsazar, o rei Dário e o rei Ciro. Foram durante 4 reinados que Daniel ficou ali naquele lugar. E Daniel, em momento algum, ele se desviou do propósito de Deus na vida dele. Daniel dedicou a sua vida a Deus. Daniel foi um homem íntegro, muito íntegro. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam o livro de Daniel. Leiam 10 versículos por dia ou 5 versículos, não importa a quantidade, mas que vocês leiam, aprendam, tomem para si tudo aquilo que vocês lerem e começam a praticar tudo que a Bíblia nos ensina, porque isso é muito importante. Então, vocês começarem a ler, conhecimento é tudo. Então, se conhecimento é tudo, é o conhecimento que abre a nossa visão e que nos ajuda a cada dia a vencer a nossa carne, o nosso pecado. Então, que possamos estar cada dia mais e mais lendo e aprendendo da palavra do Senhor. Então, vamos lá. Filho, faz um favorzinho pra mamãe, pega aquela folhinha ali que caiu. Por favor. Então, vamos continuar. Acho que meus exemplos já falei, né? Só Jesus, Samuel, pega ali pra mim, amor. Samuel, Davi e Débora e Daniel. Não é verdade? Então, são alguns exemplos de pessoas que dedicaram sua vida a Deus. Nós também temos, Paulo, nós também temos, vamos lá, pessoas que dedicaram a sua vida a Deus. Os discípulos são pessoas que dedicaram a sua vida a Deus. Então, temos muitas outras pessoas que a Bíblia relata que dedicaram a sua vida a Deus, em viver em consagração, em viver em comunhão, em viver em uma intimidade com Deus. Abram em Daniel 1, nós vamos ler do 8 ao 17. Daniel 1,
do 8 ao 17. Só para fechar o que nós estamos falando sobre uma vida dedicada a Deus. Daniel 1, do 8 ao 17. Vamos lá. Deixa eu acelerar aqui que a hora está passando. 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa cidade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes de comer e água de beber. Então aqui nós já sabemos que Daniel ele fez uma solicitação para não se contaminar. E ele fez durante 10 dias, vamos fazer um teste. E o que aconteceu depois desse teste? Eles estavam muito mais formosos do que os outros que estavam se alimentando de toda aquela iguaria do rei. Aí o versículo 17 diz o seguinte: ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência, e em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Quando, criança, nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, nós recebemos de Deus a sua plenitude, a sua graça. E isso é muito importante. Então você vê o exemplo, Daniel era um jovem, os seus amigos eram jovens, mas Deus deu o quê? A porção de misericórdia, de inteligência e sabedoria para eles, lá naquele local. Então vamos lá. Falando de todos esses homens que dedicaram a sua vida a Deus, vamos entrar e falar sobre Paulo, um homem que também dedicou a sua vida a Deus. A igreja de Corinto havia sido influenciada por falsos mestres que instigaram o povo contra o apóstolo Paulo. Que absurdo, né, crianças? Esses indivíduos acusaram Paulo de ser instável, orgulhoso, desonesto, porque ele não possuía qualificação para ser um apóstolo de Jesus. De fato, desde quando nós temos o poder de julgar alguém? Se o próprio Jesus escolheu Paulo, como eles poderiam dizer que ele não servia para ser um apóstolo de Jesus? Então, Paulo enviou Tiro a Corinto para tratar dessas questões e, após a sua volta, alegrou-se ao ouvir que os coríntios haviam mudado seu comportamento e que estavam arrependidos das suas más atitudes. Paulo escreveu essa carta a 3 classes de pessoas em Corinto. Primeira carta foi aos fiéis da igreja que consideravam como pai espiritual. A segunda, aos falsos apóstolos que continuavam difamá-lo e distorcer a sua mensagem. Terceira, aos oponentes que não aceitavam a sua autoridade e sua correção. A carta aos Coríntios preparava a igreja para sua visita eminente. Uma carta para ajudar. Paulo escreveu a carta ao Corinto, carta aos Coríntios, para a igreja de Corinto, para poder ajudá-los a voltar a aumentar a sua fé, para se corrigir, para não ficar falando mal, falando daquilo que eles não sabiam. Ficavam inventando falsas palavras, falsas coisas sobre a vida dele. Então, uma carta de ajuda, foi essa carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Então, vamos lá. Na Macedônia, Europa, o apóstolo Paulo escreveu outra carta à igreja problemática de Corinto, com a intenção de ajudar os irmãos na fé. O relacionamento entre Paulo e os membros dessa igreja estava abalado, pois andavam falando mal do apóstolo. E dizia que ele não tinha autoridade para resolver os problemas da igreja. Mas Paulo afirmou ter autoridade,
por ser um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Ele tinha convicção. É o que nós precisamos também, ter convicção a quem nós servimos, a palavra de quem nós pregamos, que é a palavra do Senhor Jesus. Apesar das palavras duras, os conselhos de Paulo fizeram com que a igreja se arrependesse e assim a comunhão entre eles foi restaurada. A comunhão entre eles foi restaurada. Nessa carta, Paulo revela sua alegria em anunciar o evangelho, compartilha de dor, de sofrimento por sua fé e revela seu amor e a sua preocupação pelos cristãos de Corinto. Paulo também queria encorajá-los a ofertar o favor dos cristãos pobres que viviam em Jerusalém. Os irmãos de Corinto eram muito especiais para o apóstolo e ele chamava de amados. Na carta, Paulo pede aos irmãos que se afastem de tudo que é errado, que seja no corpo ou no espírito, e que vivam uma vida piedosa no temor de Deus e dedicados somente a Ele. Glória a Jesus. Antes de nós lermos aquilo que Paulo falou para os seus irmãos, abram em Provérbios 6, dos 16 ao 19. Vamos lá, livro de Provérbios. Provérbios 6, 16 ao 19, que diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, 6 coisas aborrece ao Senhor. A 7ª, ele abomina, a sua alma abomina, que semeia contenda entre os irmãos. Então, naquele momento, a igreja de Corinto estava passando exatamente por isso. Eles estavam semeando entre os irmãos contendas, difamando, falando mal do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele enviou uma carta àquela igreja. E nós podemos ver que a sua carta ela foi direcionada a 3 classes de pessoas. Porque ele sabia que tinha os fiéis, os falsos apóstolos e os oponentes que não aceitavam sua autoridade nem sua correção. Então, Paulo foi um homem que teve uma sabedoria. Ele teve sabedoria, entendimento da palavra para falar com cada um conforme deveria ser falado. Ele não englobou a todos estão falando mal de mim. Não, ele soube separar. Eu sei que existem os fiéis, eu sei que tem os falsos profetas, os falsos apóstolos, e eu sei que tem aqueles que não aceitam a autoridade. Ele teve sabedoria. Então, abram aí agora em 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7, que diz o seguinte. 2 Coríntios 7, do 2 ao 7. 2 Coríntios 7. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça. A ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é minha fraqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda nossa tribulação. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos e nos consola com a sua chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade e vosso pranto e o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Olha a alegria de Paulo em saber que eles tinham mudado o seu comportamento, que eles tinham aceitado aquela palavra e refletido e tido mudança de vida. Então, Paulo se alegrou em ouvir isso. Então, meus amados crianças, que possamos viver uma vida dedicada ao Senhor. E Paulo sofreu muito, muito, muito por essa dedicação que ele fez ao Senhor. Mas
em tudo nós somos mais que vencedores. Somos atribulados, possamos sofrer tribulações, somos atribulados não, podemos sofrer tribulações da vida, mas sabendo que o Senhor é conosco em todos os momentos que passamos de dificuldade, de alegria. Ele está sempre pronto ao nosso lado para nos ajudar e nos orientar, nos aconselhar, nos animar. Para tudo o Senhor Jesus está sempre pronto. E olha o que Paulo passou, crianças, o sofrimento de Paulo. Ele foi posto na prisão muitas vezes, foi chicoteado outras tantas, foi 5 vezes, por 5 vezes os judeus lhe aplicaram o terrível castigo de 39 chibatadas. Eu nem faço ideia do que é receber chibatadas. Apanhou de vara 3 vezes, foi apedrejado. Meu Deus, que sofrimento que esse homem passou. 3 vezes sofreu naufrágio. Certa vez ficou em alto mar e a noite inteira, durante todo o dia seguinte. Viajou grandes distâncias, estando disposto frequentemente a perigos cheios de rios e ataques de salteadores. Passou fome, sede, frio, mas mesmo passando por todas essas dificuldades, ele jamais deixou de servir ao Senhor com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele jamais deixou de servir ao Senhor por alegria. Então que não possamos deixar que as coisinhas pequenas ou que sejam grandes, ou tantas coisas que Paulo passou, mas em momento algum ele deixou de servir ao Senhor com alegria, porque ele sabia, ele conhecia quem o chamou e qual era o seu propósito, que era de levar a palavra de Deus, levar o evangelho de Jesus, para que todos aqueles que não o conheciam pudessem conhecer e ter a vida eterna no Senhor Jesus. Então, Paulo sabia que tudo era para o bem daqueles que amam a Cristo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não é só as coisas boas, mas as coisas ruins também. Se temos uma vida dedicada ao Senhor, sabemos que Ele tem cuidado de nós e nos mínimos detalhes, ainda que seja difícil. E para nós encerrarmos, Paulo sabia que Deus estava sempre ao seu lado. E em todos os momentos, por isso, não se desesperou diante das lutas e das perseguições, pois ele sabia que tudo contribuía para o seu bem. Então, crianças, que fiquem com essa palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós amamos ao Senhor, nós o servimos com alegria. E nós servimos com muita alegria em saber que um dia Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele está lá no céu e que um dia Ele voltará para nos buscar. E que possamos ficar firmes na rocha inabalável que é o nosso Senhor Jesus. E sigamos o exemplo desses homens que dedicaram sua vida ao Senhor. Como está aqui, ó. Uma carta para ajudar a igreja e os sofrimentos de Paulo. Paulo, apesar de todo o sofrimento, ele não deixou de ajudar a igreja, ele não deixou de ajudar os seus irmãos, ele estava com a sua vida dedicada a cada dia a ajudar, que muitas das vezes a pessoa precisa apenas de uma palavra. Às vezes a pessoa está triste, está angustiado, e basta uma palavra, a pessoa quando ela tem uma sabedoria vindo dos altos céus, uma palavra para alegrar o coração daquele que está entristecido. E Paulo que escreveu essas cartas, direcionando a cada classe de pessoas, ele teve sabedoria em fazer isso. Ele não foi um homem, ele foi duro nas suas palavras quando precisou ser, mas porque ele precisou ser, para que aquelas pessoas se despertassem, se arrependessem daquilo que elas estavam fazendo. E não se esqueçam, como o livro de Provérbios 6 fala, que não possamos, 6 coisas aborrecem ao Senhor e a 7ª abomina a sua alma. Então que possamos viver uma vida dedicada ao Senhor, que não possamos falar daquilo que não sabemos, que não possamos falar dos nossos irmãos, mas que possamos viver uma vida de santificação, a cada dia buscando viver uma santificação no Senhor. Então, crianças, fiquem com Deus, uma semana mais que abençoada na presença do Senhor. Leiam a Bíblia e leiam a Bíblia, porque é dela que nós temos conhecimento para alcançarmos o céu. Próxima aula com o tio Alain vai ser a lição 4, de tema Livres em Cristo. Então, não deixem de assistir às aulas, de aprenderem um pouco mais da palavra do Senhor.
porque nós precisamos a cada dia de aprendizado, nós precisamos a cada dia de conhecimento. E quando não temos conhecimento, nós perecemos. Então, que possamos nos fortalecer no Senhor. Que Deus abençoe, que possamos estar a cada dia buscando mais o Senhor. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada. A tia hoje deu uma estendida na aula, mas não tem problema. Assistam até o final, porque vai ser uma bênção na vida de vocês. Um grande aprendizado para todos nós. Nós aprendemos juntos, tá bom? Então, um beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Deus abençoe. Tchau, tchau, crianças.